Simpro-DF comemora 42 anos de luta, resistência e esperança. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa frase se tornou um viral após as eleições de 2018. Tomou conta das redes e, imediatamente, foi assimilada por todos que compreenderam a gravidade do resultado das eleições daquele ano. Não demorou muito, já nos primeiros passos do governo eleito, a frase ganhou mais sentido e materialidade e foi incorporada às lutas da classe trabalhadora. Hoje, 14 de março de 2021, quando o Sindicato dos Professores no Distrito Federal completa 42 anos de existência, a frase se revela sinônimo de resistência e esperança asseguradas pela luta radical, diária e incessantemente da entidade sindical do magistério público da capital do país. O sindicato lança, neste domingo, 14 de março, um vídeo em homenagem às mais de 4 décadas de luta diária e incansável pelo direito à educação pública, gratuita, laica, democrática, emancipadora e de qualidade socialmente referenciada. Pelo direito à liberdade de organização sindical e pelos direitos sociais e trabalhistas do magistério e da classe trabalhadora. O vídeo é uma produção do Simpro-DF e conta com a participação de professores que tocam e cantam a música Mão na Mão, de autoria de Márcio Farraco, e arranjo e direção musical do professor Joaquim França, que fala da importância histórica de ninguém soltar a mão de ninguém, unidos até a vitória. Para mim, como maestro e professor da rede pública do DF, foi um grande prazer e honra participar na direção musical desse vídeo, em homenagem aos 42 anos do Simpro. Essa instituição merece tão bela homenagem, por ser um dos sindicatos mais representativos e atuantes do Brasil, estando sempre ao lado dos professores na resistência e na luta por melhores condições de trabalho e por uma educação de qualidade, afirma França. Participam do vídeo os professores cantores Abiail Alecrim, Assis N. Gato, Bené Valadares, César Oliveira, Ceissa Simões, Flávia Luiz, Ayla Ticiane, Hélia Mara, Luciana Dias, Mila, Zeni Rainha, Wellington Fagundes, Fernando Sanglard, George Lacerda. Professores músicos: Thaís Vilar, clarineta, Regiane Cruzeiro e Marcos Reis, violinos. Marie Novion, viola. Ocelo Mendonça, violoncelo. João Marinho, violão. Fernando Nantra, baixo elétrico. George Lacerda, percussão. Edição do vídeo, Emanuel Camarão. Uma breve passagem pela história. Fundado em 14 de março de 1979, durante um dos governos mais violentos da ditadura civil-militar, o Simpro-DF entrou em cena justamente quando o Brasil estava numa situação muito parecida com a que vive hoje, em pleno ano
de 2021. Mergulhado numa crise econômica e política sem precedentes, com uma inflação que na época batia 150% ao ano, com uma dívida externa que chegava a 100 bilhões de dólares, o desemprego alastrado e nas alturas, a fome entre as classes mais empobrecidas em franco crescimento, e os salários cada vez mais arrochados pela política econômica liberal. Hoje, além de tudo isso, a precarização da educação se aprofunda pela ausência de política pública de combate à pandemia do novo coronavírus e a falta de vacinação em massa, o que fragiliza o magistério e traz mais desigualdade de acesso aos estudantes à educação pública. É por isso que este ano o Simpro-DF está de luto, juntamente com a população e com mais de 300 mil brasileiros que perderam entes queridos para a Covid-19, em consequência da falta de combate à pandemia pelo governo eleito em 2018, que não investe o dinheiro público na política de saúde e na defesa da vida, para atender aos interesses do mercado. Assim, o sindicato não fará nenhuma live comemorativa, com atrações musicais, como é a nossa tradição, em respeito à memória dos mortos, informa Eliseu da Silva França, coordenadora da Secretaria de Assuntos Culturais do sindicato. A diretoria colegiada, segundo ela, entende que este não é um momento festivo e decidiu que a homenagem deve se limitar, este ano, ao vídeo postado no final desse texto. No fim dos anos de 1970, enquanto militares brasileiros e empresários nacionais e estrangeiros se enriqueciam ávida e enormemente com as riquezas da nossa nação, e para isso impuseram o regime de perseguição política, com terrorismo de todo tipo, para intimidar qualquer reação, organização da classe trabalhadora que combatesse a tirania e, sobretudo, a rapinagem. Os professores se reorganizaram e constituíram, na raça e na marra, um único instrumento capaz de dar um basta na festa marginal e de recomeçar as lutas necessárias para garantir conquista para a classe dos professores, orientadores educacionais e especialistas da educação da rede pública de ensino. Naquela época, a categoria entendeu que não havia outro jeito, senão ninguém soltar a mão de ninguém, e que somente unida numa entidade sindical forte poderia enfrentar, denunciar e combater o terrorismo de militares e empresários, sustentados por países e governos estrangeiros. Entendeu que o sindicato seria, sim, um dos caminhos certos para estancar e entregar para estrangeiros do nosso patrimônio naturais, biológicos, minerais e demais riquezas nacionais. Defender a educação pública ameaçada pelo plano MEC, o SAID, e assegurar uma vida melhor para trabalhadores da educação e demais categorias profissionais. Há 42 anos, o Simpro-DF se posicionou à frente na luta, no Distrito Federal e no Brasil, para defender a nação brasileira, a democracia e resgatar todos os direitos usurpados por uma facção subserviente e colonialista das Forças Armadas, pela Fiesp e outras organizações
empresariais nacionais e estrangeiras. Exatamente as mesmas que deram o golpe de Estado de 2016 e nos impõem, a cada dia, mais arroxo salarial, demolição dos direitos retirados pela ditadura e resgatados após a democratização do Brasil pela Constituição Federal de 1988. O Simpro-DF é uma das principais entidades que lideram, desde o fim dos anos de 1970, o resgate da liberdade de organização e expressão, numa época em que os sindicatos e outras organizações sociais eram invadidos, passavam por intervenções e suas diretorias eram perseguidas. Trabalhadores eram presos, torturados e até assassinados. Não é agora que vamos fugir da luta. Hoje, como nunca, ninguém solta a mão de ninguém. Feliz aniversário ao sindicato e à categoria que mantém a luta em defesa do Brasil e da educação. Juntos somos mais fortes.